Dando continuidade ao 8º Sinfotec com as atividades do período da tarde, convidamos o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Marcelo Nobel, com a palestra Nanomagnetismo e os Desafios da Gravação Magnética. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Uma alegria estar aqui, satisfação. E bom, em primeiro lugar, queria me desculpar de não estar aqui ontem, né, que tinha abertura, tinha já confirmado e tal, mas me convocaram lá para a CPI, eu tive que... Está bem justificado, então, né? Eu tive que ir, né? Então, peço desculpas de não estar aqui. E aí, quando o pessoal me convidou para fazer uma apresentação aqui, eu pensei, o que eu posso falar, né, que tem a ver alguma coisa com a área. Podia falar aqui da Unicamp, podíamos falar de uma série de outras coisas, mas resolvi inovar um pouquinho, né, até para aqueles que não são muito especificamente da área mais técnica. Eu espero poder contar aqui para vocês algumas curiosidades. Até para não esquecer dessas coisas, porque é a minha área de trabalho, de pesquisa, que eu tenho meio abandonado ultimamente, também por razões óbvias, né? Então, eu vou tentar comentar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês dessa área que eu, claro, sou suspeito para falar, que é bonita, interessante, bacana e tem muito mais a ver com a área de TI que vocês aqui hoje estão, digamos assim, representando, do que as pessoas eventualmente podem imaginar e que a gente às vezes nem percebe que está aí presente. E depois outros desdobramentos. Ontem, justamente lá na CPI, uma deputada me perguntou, bom, mas é razoável gastar dinheiro público lá com muitas pesquisas numa área só? Falei, depende da área, depende se a área... Tem áreas tão complexas, tão difíceis, tão... com tantos ângulos, né, e dimensões para ver, que você pode fazer aqui, ter milhões de teses que não vai esgotar nunca. Tem muita coisa que aparece, que surge, que é interessante e que às vezes a gente pode estudar o resto da vida que não vai nunca chegar a compreender. E mais do que isso, muitas vezes a gente estuda e faz coisas que não tem nem ideia de como isso vai progredir no futuro. Não tem nem ideia de como uma situação e uma coisa vai levar a outra. E eu vou tentar ir por esse caminho aí com vocês, contando um pouquinho da curiosidade. Eu prometo que eu vou pular a parte de física, tá bom? Então, não se assustem. Eu já vi que a audiência aqui está menor por causa disso, mas eu não vou retornar ao trauma de ninguém, né? Certo? Eu sempre gosto de... bom, aqui eu vou pular. Só que um pouco da motivação. Isso aqui é um quadrinho, para os mais antigos já ouviram falar, pelo menos, né, do Dick Tracy, que era um antigo detetive que dizia o seguinte, a nação... Deixa eu achar aqui o... começou a piscar esse negócio, mas tudo bem. Saí. Deixa eu achar aqui. Então ele dizia, aqui tem um laser ou não? Tem o botão de baixo aqui. Ah, tá bom. Então ele dizia que a nação que controlar, no meu não, é esse de trás aqui?
Tá muito... Bom, tudo bem. A nação que controlar o magnetismo vai controlar o universo. Eu achei interessante essa frase porque depois ela foi aparecendo, né, em vários lugares aqui. Não sei, esse aqui alguns conhecem mais, né, o Pink e o cérebro, já ouviram falar, né? E depois o mais conhecido de todos aqui, esse tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, o vilão do X-Men, né, que com o controle do magnetismo ele é o vilão mais poderoso. Na verdade, eu gosto de brincar com o mundo dos quadrinhos, mas a realidade é que a gente não percebe e não se dá conta que realmente essa frase é verdadeira, né? Tem uma indústria que ela fica bastante escondida, quase desaparecida aí, né, no dia a dia, que é a indústria da gravação magnética. Mesmo quem não trabalha com tecnologia de informação, quem não trabalha com computadores, nada, depende absolutamente de dados. Sejam ele no banco, no imposto de renda, no governo, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. E, pelo menos até hoje, os dados estão armazenados, a grande maioria dos dados estão armazenados em discos rígidos que, por outro lado, são magnéticos. Então eu vou tentar mostrar para vocês como funciona um pouco essa tecnologia e eu vou só focar numa parte, porque se a gente não dá o valor suficiente para essa maravilha da engenharia que temos aqui. Porque todos sabem que a gente consegue hoje em dia trabalhar no notebook, sei lá, dentro de um carro, dentro de um avião, o notebook se mexendo sem problema nenhum. E funciona, né? Nós podemos virar ele de cabeça para baixo que continua funcionando. E tem toda uma parte de mecânica desse negócio aqui que é impressionante. É impressionante que funcione. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou apontar aqui que não funciona. Aqui é um desenho do cabeçote de gravação, cabeçote. E aqui é o disco, em azul claro. A distância entre esse cabeçote e o disco é de apenas 15 nanômetros. 15 nanômetros. E aquele disco está girando a milhares de rotações por minuto. Nesse artigo que eu tirei essa imagem, diz o seguinte, que é como se um avião estivesse andando na sua velocidade normal, 900 km por hora, a 3 milímetros do chão sem tocar o chão. Em nenhum momento. Não toca. Porque se tocar, vai raspar, vai ter atrito, e vai ter calor e pode perder o dado. Então vejam a tecnologia, o assunto fica lá rodando a uma velocidade inacreditável, a apenas 15 nanômetros sem tocar. E toda a parte de amortecimento mecânico e tal, que é chamado de tribologia aí, que é algo que eu considero espetacular. Por outro lado, tem a parte da gravação em si, que eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona. O que eu estava querendo comentar antes é de que algumas coisas surgem da maneira mais inusitada. A primeira gravação magnética que se tem notícia é desse alemão, que está representado aqui meio mal desenhado, mas tudo bem, né? que chamava Poulsen. Esse cara, em 1898, pegou um fio, na verdade um arame, né, magnético, e desmontou um telefone. Então ele pegou um telefone, tem uma bateria, tem uma bobina e fez um carrinho. Eu não sei como ele teve essa ideia, me desculpem que isso já também não é, né? Vai além da minha compreensão. Mas enquanto a bateria, o carrinho ia descendo,
ele foi falando. No momento que ele falava, o circuito ligava e desligava. E com isso, o indutor, né, o motorzinho ali, gerava um campo magnético, ligava e desligava um campo magnético. E com isso, o que ele foi falando foi sendo gravado naquele fio de aço. Depois ele inverteu a polaridade lá do alto-falante e soltou o carrinho. O microfone virou alto-falante e a gravação dali de, acho que 1,5 segundos, coisa assim, que ele fez, foi ouvida. Foi a primeira gravação magnética da história. Por isso que eu não sei como ele teve a ideia, mas ele teve a ideia. E esse mesmo princípio, esse exato, idêntico princípio, foi utilizado depois para criar a fita, né, de gravação magnética, que os mais antigos, talvez o Queiroz lembre, né, que existia fita, é isso, Queiroz? Então, antigamente, para os mais jovens aqui também é um assunto mais de museu, né? Antigamente, tínhamos fitas, né? E a fita funcionava da seguinte maneira: você pega um substrato, que é uma fita de plástico, coloca um meio, né, que é magnético, e você tem aqui o cabeçote de gravação. O que é o cabeçote de gravação? Nada mais, nada menos do que uma bobina, né? Nesse caso pode ser sólida, então que tem polo sul e polo norte. Está aqui agora, polo sul e polo norte, que um eletroímã, né, na realidade. Se você joga a corrente para um lado, o sul vai para um lado e o norte para o outro. Se você joga a corrente para o outro, o norte e o sul invertem, né? Essa é a base, né, de gerar o campo magnético por meio de um campo elétrico, uma corrente, e com isso você fazia esse meio andar, uma fitinha andando, e você gravava sul, norte, norte, sul. Um é 0, o outro é 1. Por convenção, um é 0, o outro é 1. 0, 1, 0, 1. Essa parte vocês já ouviram falar, certo? Né? Zeros e uns são a base aí da gravação. E com isso, o mesmo princípio acontecia revertido. No momento que tinha algo gravado aqui, se você põe o eletroímã, ao passar um campo magnético aqui, por um circuito em movimento, alguém lembra de um negócio chamado lei de indução de Faraday, né? Ao ter um campo magnético por uma bobina em movimento, isso gera uma corrente, e essa corrente é sentida, e você sabe se é 0 ou se é 1, e é isso que a gente tem como gravação magnética. Está claro? Certo? Aí alguém teve a ideia. Bom, a fita é lenta, é devagar, quebra, etc., né? Vamos pôr isso num disco. Em vez de uma fita, vamos tentar colocar isso no disco, e a possibilidade então de ter uma rotação uniforme e você mudar aqui a posição do cabeçote de gravação. Então você ia formando o que são chamados os tracks, né, que são as trilhas, que estão ali desenhadas em vermelho. E essas trilhas são compostas, se a gente faz um zoom em cada uma dessas trilhas, nada mais, nada menos do que essas regiões magnetizadas para um sentido ou magnetizadas para outro sentido, que são zeros e uns. Só que neste caso, gravados aqui ao longo de de uma trilha, de um único raio. E aí o cabeçote vai circulando de um lado para o outro aqui. Tá? Então, cada uma dessas regiões aqui, magnetizadas, são zeros e uns, né? 0, 1, 1, 0, etc. E aqui
está a região, né, onde tem uma transição de fluxo, e isso que, na verdade, o cabeçote de gravação lê. Então, você tem aqui, do ponto de vista microscópico, né, você tem aí ligas específicas, né, cobalto platino, etc., que fazem, e com regiões de transição, para você poder fazer claramente os bits. Até aqui tudo bem? Certo? Bom, como vocês também sabem, a nossa necessidade no dia a dia fez com que a gente tivesse mais e mais necessidade de armazenamento. Cada vez nós temos programas maiores, fotos com maior resolução, agora temos filmes e temos isso e aquilo. Então, precisamos cada vez mais espaço, mais armazenamento, mais informação armazenada. Então, você tem o disco aqui, o disco rígido, que inicialmente também os mais antigos lembrarão que começou... Quanto que era o primeiro, Sandro? Aquele discão, né? 8 polegadas, né? Que cabia talvez quase nada, né? Depois, quando eu comecei a usar, era 5 1/4, né? Era um disco... Aqui deve ter vários daquela época também, né? Não vou citar nomes, né? 5 1/4, que cabia 360 KB. Era isso? 360 KB. Hoje não tem... Você não faz nada com essa quantidade de informação. E depois, a grande evolução, aqueles disquinhos de 3,5, é isso? Que já cabia 1 mega, 1.4 mega, né? Que era algo espetacular, e aí acabou, né? Depois não teve mais. E como foi sendo feita essa evolução? O que aconteceu? Como que a gente foi do discão para o disquinho? Simplesmente o truque mais simples que qualquer um pode imaginar, que é diminuir o tamanho do bit. Só isso. Quero minimizar, eu vou fazer o quê? Vou diminuir e fazer cada um desses bits aqui caber numa região menor, e menor e menor. É isso. Esse foi o segredo da indústria da gravação magnética por muitos e muitos anos. Isso foi o que foi acontecendo. Esse gráfico eu considero também incrível. Em 1990, esse era o tamanho do bit. Isso aqui é comercial, tá? IBM. O tamanho do bit, que podemos dizer que era um bitão, né? Era, tipicamente, em 1990, 0,6 micrômetros, 0,6 microns de espessura ou de largura, podemos dizer, pelo comprimento de 12 micrômetros. 12 micrômetros. Só para a gente lembrar aqui, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Quanto que é o diâmetro de um fio de cabelo? Alguém lembra? Um chute, vai. Um fio de cabelo, diâmetro. Está todo mundo meio, né? É a tarde, está meio dormindo. Um fio de cabelo, gente, um chute, podem errar, não tem problema. Aqui não vale nota. Hã? 10. 120, 130. Claro, depende do tipo de cabelo, do fio, etc. Tipicamente 100, vamos dizer 100 micrômetros. O diâmetro de um fio de cabelo. Então, olha, mesmo sendo um bit bem grande, para você
fazer a tecnologia não foi simples. 1990 tinha que fazer ali toda uma tecnologia para construir. Mas olha, isso foi diminuindo. 92, 94, 96, 98, 2000, 2002. Eu me lembro nessa época, todos aqui também, os mais experientes lembrarão, que você, aqui na Unicamp, a gente comprava um computador, certo? No momento que ele chegava, o disco rígido já tinha no mercado, já era 5 vezes maior, certo? Aí, todo ano, a capacidade do disco rígido dobrava. Quem lembra disso? Né? Comprava o disco de, aquela potência de 100 mega, né? De 100 mega, quando chegava, falou, acabou de lançar o de 200. Ele comprava o de 200, aí teve, né? O de 400, depois 800 e assim por diante. Lembram disso? Bom, isso porque a indústria da gravação magnética conseguiu ir reduzindo o tamanho do bit ano após ano, de uma maneira muito expressiva. Isso aqui, olha, é uma década, de 90 a 2002. Em 2002, o tamanho do bit já era 30 nanômetros por 250 nanômetros, 0,25 microns. Esse era o tamanho do bit. Vejam que já no início dos anos 2000 então, a indústria da gravação magnética já era uma indústria que trabalhava com nanotecnologia. Porque hoje as pessoas falam, não, nanotecnologia é a tecnologia do futuro, né? Podemos controlar na escala atômica. Isso já acontece nessa indústria, que é uma indústria multimilionária, desde os anos 2000. Isso aqui já é comercial, já ia para o mercado, 30 nanômetros por 250. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma moeda de 25 centavos de dólar americano, isso aqui é um disco rígido. Sabe onde foi usado esses discos rígidos? A primeira versão, isso aqui é incrível, hein? É incrível. A primeira versão do iPod, da Apple, de 4 GB, vinha com disco rígido. Não era memória flash, não era memória de semicondutor, era esse disco rígido. Imagina a complexidade de fazer esse bicho aqui, que você tem num dispositivo móvel, desse tamanho. Olha o tamanho disso aqui. É inacreditável, mas está aí. Né? Então, vejam a evolução que esse assunto teve. Isso aconteceu durante praticamente 50 anos. Aqui é uma escala que é difícil de caber tudo numa escala só, e por isso eles fizeram aqui numa escala logarítmica. Do primeiro computador, 1956, o IBM Hamac, foi o primeiro computador que tinha uma memória aqui, uma densidade superficial de área de 10 a menos 3 megabits por polegada quadrada. Ou seja, pega uma polegada quadrada, cabiam, uma polegada, para quem não lembra, também é 2,5 centímetros mais ou menos. Uma polegada quadrada cabiam milésimos de megabits, que significa alguns bits. Numa polegada quadrada, isso aumentou em pouco mais de 50 anos 90 milhões de vezes. 90 milhões de vezes. Em pouco mais de 50 anos, ano após ano. E a escala aqui é logarítmica, quer dizer o quê? Que de um ano para o outro seguinte, você duplicava, triplicava às vezes a capacidade. Aqui tem umas inflexões, você vê aqui nessa região, quando mudou a tecnologia de leitura.
Só de mudar a tecnologia de leitura, você conseguiu miniaturizar ainda mais e aumentar a densidade. E aqui, o negócio começou a ficar meio complicado, eu vou comentar depois. Ficou meio difícil de evoluir. E o custo? O custo também, eu não sei aqui como eles calcularam, mas aqui é o custo da memória flash, em vermelho. Está desatualizado, tá? Eu não achei esse gráfico atualizado. E essa aqui é o custo da memória magnética. E em amarelo, o custo do papel. Aí eu não sei como eles calcularam o custo do papel, mas em princípio dois tipos de tecnologia estão aí já bem baratas e competitivas. Geralmente o pessoal de informática, né, da área de tecnologia de informação, conhece muito a lei de Moore, né? A lei de Moore, que o pessoal diz que é devido ao Gordon Moore, que ele disse em 1965, 4 anos depois que o primeiro circuito integrado foi descoberto, ele previu um crescimento exponencial no número de transistores por circuito integrado. E foi o que acabou acontecendo. Aqui, 1970, até o Pentium 4, que é o que eu tenho, foi acontecendo isso. A capacidade dobraria, a capacidade dos transistores dobraria a cada 2 anos. Na verdade, a versão atual é a cada 18 meses, mas a indústria da gravação magnética nunca seguiu isso. Na indústria da gravação magnética, a velocidade foi ainda maior. A capacidade de gravação dobrou a cada ano durante 50 anos. É realmente algo bem impressionante. Então, essa que é a tendência que aconteceu e foi a realidade durante muito, muito tempo. O problema principal é que todos aqui também já perceberam que em um dado momento esse assunto acabou ou está praticamente acabando. Chegamos tipicamente a discos rígidos de quanto? Tera? 1 tera? 2 teras? Não é isso? 8. Pode ser 8, né? Um disco um pouco maior, ou com alguma tecnologia específica que eu vou comentar. Mas parou aquela tendência. Você não vê um disco de 8 tera hoje e amanhã de 16. Não tem mais. Não existe. Chegamos no limite. E esse limite é por um motivo muito simples, porque a física existe. Nós chegamos num limite físico do assunto, que é é a minha área de trabalho, né? Que é o limite chamado superparamagnético, que é o limite que a gente não consegue mais avançar na tecnologia que foi criada lá atrás pelo pulsing, né, de gravação magnética convencional. Por vários motivos que eu vou, sem falar de física, como prometido, eu vou tentar explicar. A grande questão que aparece é que o limite físico impede que a gente continue diminuindo o tamanho do bit. Por quê? Bom, aqui eu vou, só para mostrar aqueles discos rígidos novamente, por um motivo muito peculiar, que é o chamado, como eu disse, efeito superparamagnético. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Cada bit de informação, que é aquela área pequenininha que a gente armazena essa informação, você pode magnetizar num dado sentido, vamos dizer aqui como está feito na figurinha, horizontal. O vetor momento magnético, a magnetização, pode estar apontando em um sentido, que para vocês seria para a direita, ou apontando no outro, que para vocês seria aqui à esquerda.
Vamos dizer que a esquerda seja 0, a direita 1. Eu guardo essa informação, vamos dizer 1. E eu espero que esse bit que eu gravei fique ali para sempre, de acordo? Se ele sair daqui, ele perdeu a informação. E essa informação está perdida. Quando o bit é muito pequeno, muito pequenininho, o volume, eu vou ter que falar uma coisinha de física só, vai? Não vou resistir. A gente pode representar isso como um potencial aqui, né? De energia duplo. Um voltado para uma direção, para um sentido, o outro para o outro. E aqui temos dois mínimos, né? A magnetização fica estável para um lado, que seria um desses poços dessa montanha, ou estável para o outro, que seria o outro poço da montanha. E para ir de um lado até o outro, você tem uma barreira de energia, que é dada por uma constante, que depende do material, etc., uma série de características do material, e multiplicado pelo volume do bit. Quanto menor o volume, percebam que essa barreira cai. A barreira diminui, porque o volume vai ficando pequenininho. Então, em um dado momento, a energia térmica que a gente tem, simplesmente por a gente vive numa temperatura ambiente, a energia térmica é suficiente para ir dando uns chutinhos, né, na magnetização. Então ela fica tentando pular. Em um dado momento, essa energia térmica é da mesma ordem de magnitude da barreira e pá, o assunto vira. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E para nós, isso não serve para nada, não guarda mais a informação. Então, esse bit, ou essa região magnética, é dita superparamagnética. E por isso, ela fica girando de um lado para o outro e não serve mais como gravação magnética. Tudo bem? Deu para entender, mais ou menos? Bom, por que acontece isso? Porque o tamanho é muito pequeno. Olha que interessante. Sei lá, eu acho interessante, né? Tem um fator aqui de multiplicação, que é chamado de anisotropia. Você pode mudar o material e tentar fazer com que esse constante seja forte, alta, grande. Por exemplo, usando um material que é um ímã permanente. Você consegue fazer esse negócio aumentar imensamente a barreira, simplesmente porque você está usando um material melhor. Engenharia de materiais. Qual que é o problema aí? É que você grava, mas você precisa desgravar também. Certo? Precisa gravar em cima. Senão você vai ter uma informação que você não consegue nunca desgravar. Que é tão inútil como uma que não grava nada. Certo? Então, o material tem que ser não suficientemente fraco para ficar rodando, nem forte o suficiente para ficar fixo, parado numa dada posição. E assim vai. Tem muita gente, eu vou pular, prometi que eu pularei, tá bom? A parte de... Mas é mais ou menos isso que acontece, tá? A magnetização vai de um lado, vai para o outro, e você consegue calcular o tempo que ela fica numa posição, fica em outra, dá para fazer todos esses cálculos. O mais legal e interessante é que na escala nanométrica, como, eu não vou entrar nas equações, mas como é exponencial, o que é incrível é que um material que é, por exemplo, cobalto, se você tem um cobalto, uma partícula de cobalto de 9 nanômetros, ela é estável. O tempo que demoraria, você pode calcular tipicamente para uma magnetização espontaneamente pular de um lado para o outro,
dada a ordem de 300 anos. Razoável? Né? Razoável. Para nós que vamos viver menos que isso, tá bom. 300 anos, uma partícula de 9 nanômetros. Se essa partícula se diminui para 7 nanômetros, ou seja, quase nada, o tempo de virada é 30 milissegundos. Pum, pum, pum. A cada 30 milissegundos ele pula. Ou seja, lá na escala nanométrica, a estabilidade é muito, muito dependente do tamanho. Uma variação minúscula no tamanho provoca mudanças drásticas. Então, isso tudo dá para calcular. O que eu acho mais interessante dessa história é que toda essa teoria aqui foi descoberta por um francês chamado Louis Néel. E o Louis Néel, na verdade, não tinha o mínimo interesse com nanomagnetismo, nem gravação magnética, nem nada. Ele fez essa teoria em 1950. Sabem para quê? Alguém tem ideia por que ele começou a pensar nisso? Ele estava interessado em por que o polo magnético da Terra invertia a cada não sei quantos milhares de anos. Vocês sabem disso, né? O polo sul e o polo norte, eles ficam mudando a cada não sei quantos milhares e milhares de anos, eles invertem. O sul vira norte, o norte vira sul. E ele pegou a Terra, na verdade a partículazinha dele era a Terra, e ele calculou quanto o momento magnético da Terra demoraria para virar. E olha só, que eu falei no início da apresentação, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, foi muitos anos depois fundamental para entender o nanomagnetismo, a gravação magnética, materiais nanoscópicos e assim por diante. Você vê que às vezes as pessoas estudam um assunto e vai servir para outro, né? Alguém na época pode ter perguntado para o Néel, para que você estuda essa bobagem aí? Que quer saber? Esse negócio tão ciência básica, não serve para nada, né? E no fim, hoje ele é a base de toda a gravação magnética que existe. Bom, eu vou pular a parte de física aqui para não cansar vocês demais. Como que o pessoal, então, tem feito ideias aqui? Uma que eu comentei anteriormente, que eu acho essa a mais maluca de todas, mas existe comercialmente. A Hitachi, que vocês também conhecem, tem o sistema comercial, que é tentar fazer o seguinte: o que eles fizeram? Pegaram um material magneticamente muito duro, como um disco, um ímã, e fizeram o bit. Como eu mencionei, o bit ficava lá, magneticamente numa única direção, sentido. O que eles têm que fazer então? Eles aquecem localmente. Eles instalaram um laser no disco rígido. Esse laser tem um foco nanométrico e esse foco entra aqui no bit, aquece localmente para você poder gravar e desgravar. Para você, digamos assim, amolecer o ímã e com isso gravar e desgravar. Então vejam o nível de complexidade que os sistemas começam a ter para poder aumentar a nossa fome por mais espaço de gravação magnética. Outra tecnologia que já está no mercado há um certo tempo, que é a tecnologia utilizada aí para os discos de 8 tera, por exemplo, que é a chamada gravação perpendicular, perpendicular recording, que é o princípio, é o mais básico, né? Nós todos estacionamos os carros assim, né? Vamos supor aqui cabe um carro, aqui cabe outro nessa mesa e aqui cabe outro. Como que eu faço para que caibam mais carros? Bom, eu vou estacionar eles assim, né? No perpendicular. Então aqui vai caber 2, aqui 2, aqui 2. Então em vez de 3, vão caber 6. Certo? Foi isso que eles fizeram. Antes os bits eram deitadinhos,
eles puseram os bits de pé. Está claro aqui no desenho? Aumentaram a capacidade só invertendo. E com isso, conseguiram aumentar significativamente a densidade de gravação. Qual é o problema aqui? Eles tiveram muitas dificuldades e tiveram que fazer uma engenharia fenomenal aqui na cabeçote de gravação, porque a relação sinal-ruído aqui é muito grande. Bom, e tem outras ideias que eu também não vou entrar em detalhe, ficando mais complexo aqui a parte da mídia e tal. Bom, o caminho natural e o caminho que tem sido explorado é chegar ao que é chamado Patterned Magnetic Media, que são meios magnéticos onde cada bit é uma partícula. Se você fizer a foto, o zoom, seria algo como isso aqui. Uma imagem real é isso aqui. Ilhas de níquel ou ilhas de cobalto, cada uma delas aqui com 20, 25 nanômetros. Com isso, você consegue gravações magnéticas impressionantes. Você consegue, tipicamente, 1 a 2 terabits por polegada quadrada. Por polegada quadrada. O único problema é que você não temos ainda a ferramenta para ler na escala nanométrica. Não, nós temos. Na verdade, isso aqui já é uma leitura. Ó, isso aqui é zeros e uns. O amarelo é 0 ou 1, ou vice-versa. São nanopontos lidos. Dá para ler essa informação. O único problema é que essa informação é lida com um cabeçote chamado MFM, microscopia de força magnética. Essa imagem deve ter demorado umas 2 horas, 3 horas para tirar. Não é razoável para nós que estamos acostumados a esperar 1 milissegundo, né? Esperar algumas horas para ter uma informação. Entretanto, a IBM investiu milhões e milhões e milhões num projeto que eles chamaram de Centopeia, Millipede, né, que eles chamaram em inglês, que eram milhares de cabeçotes de MFM para ler essa informação em paralelo. O que eles imaginaram? Que essa tecnologia poderia ser interessante e importante para guardar arquivos mortos, arquivos que você não lê todo dia e que você não precisa. Eventualmente, alguma vez que você precise, você pode perder algumas horas para recuperar. Então, eles investiram mesmo assim nessa tecnologia para tentar miniaturizar e tal. Isso mostra um pouco, na minha opinião, o desespero dessa área, porque não sabem mais o que fazer, né, para avançar. Porque a física aqui, ela está bastante limitada, está limitando. Então tem pessoal investindo em nanofios, isso aqui ó, a gente faz um pouquinho também, nanofios magnéticos e tal, tentando ir por outros caminhos. O certo é que a tecnologia atual, deixa eu só mostrar aqui, a tecnologia atual que nós temos hoje, nos discos rígidos, está morrendo. Não tem mais para onde ir. Vocês viram aí e têm acompanhado a evolução também dos discos flash. Antigamente só tínhamos os pendrives, muita limitação. Agora, praticamente você não encontra um notebook que tenha um disco rígido. É muito difícil encontrar. Hoje em dia todos eles estão com memória flash, memória de semicondutor, que tem ficado cada vez mais barata e mais segura. Ela ainda tem muitas limitações. Todo mundo aqui posso apostar e quase ganhar, que todo mundo já perdeu aqui a informação de um não porque ele é pequenininho, né, de um flash drive, porque ele dá falha. Ele tem um número muito limitado de possibilidades de leitura e escrita.
muito limitado, alguns milhões de vezes. Mas é limitado. Em algum momento dá pau. A indústria de computador aposta que hoje em dia o tempo de vida dos equipamentos é menor do que o tempo de vida dos discos rígidos, dos discos de memória. E por isso não se preocupam muito. Está tudo muito conectado na nuvem. Então, hoje você tem ali o teu computador, manda a informação lá para algum servidor. Este sim, ainda magnético, que é ainda o mais seguro e confiável. Em algum lugar na nuvem, essa história está guardada. E ela está, com certeza, guardada num disco magnético. O disco de semicondutor ainda não tem... o disco não. Eu digo disco porque não é disco, né? Mas é a memória, né, de semicondutor, ela ainda não tem a capacidade de guardar informação de maneira adequada, nem a velocidade. A velocidade de discos rígidos de computador, de magnéticos, é ainda muito maior. Mas essa indústria, que é trilionária, está desesperada, querem outras soluções. Uma delas, por exemplo, que o pessoal está investigando, é mudar completamente a maneira que a gente armazena dados. Só que um exemplo, não vou entrar aqui em detalhes, mas eles pegam, por exemplo, um fio, uma fita, né, magnética, nanoscópica, isso aqui na escala nano, e o que a gente consegue fazer com correntes elétricas é manipular os domínios magnéticos dessa fita e, com isso, gravar informação. Essa é a área de pesquisa hoje em dia talvez mais promissora que está acontecendo, mas ainda está em escala de protótipo, não existe nenhum sistema comercial que está indo nessa direção. Então, com toda sinceridade, o que acontece é que a indústria da gravação magnética, neste momento, está numa encruzilhada, não sabe direito o que fazer ou como fazer. Bom, era isso mais ou menos que eu tinha para contar para vocês. Essa história vou deixar para um outro momento. Desta discussão toda, o que a gente faz é isso, estuda materiais nanocristalinos que podem servir para isto, né, para gravação, mas na realidade hoje a gente foi para uma outra direção completamente diferente. O que a gente faz, de fato, hoje em dia, no meu grupo de pesquisa, é a pesquisa em outra área que é completamente diferente, mas bem interessante também, que é na área de fluidos. Né? A gente dispersa essas nanopartículas em líquidos e, com isso, a gente pode ter coisas bem curiosas e interessantes. E, em particular, o que a gente faz é estudar esses materiais para medicina. A gente tem várias possibilidades e aplicações. A gente pega uma nanopartícula magnética dessas, conecta com, por exemplo, uma droga, um remédio específico para curar uma certa doença, ou a que é mais interessante de todas é essa daqui, que é chamada magnetohipertermia. A gente pega essa nanopartícula, põe uma chave molecular nela específica para conectar com um tumor. Isso aqui, por exemplo, é um tumor de estômago. Aí a pessoa injeta isso aqui, nanopartícula magnética, ela, depois de uns 5 minutos, estão ligadas a um tumor específico, e o que a gente faz é põe o paciente, nesse caso ainda só ratinhos, certo? Num equipamento de ressonância, então um campo magnético alternado. Essa nanopartícula começa a vibrar, ela segue o campo magnético, porque ela é magnética, ela vibrando, ela aquece, isso aqui está tudo num tecido, e literalmente o que a gente faz é torrar esse tumor, ele queima, tá? Ele não sobrevive acima de 50 graus. A gente, então, esse tratamento chama magnetohipertermia, e é um tratamento bem impressionante. Aqui tem uma foto de um ratinho com tumor.
depois do tratamento aqui o tumor foi completamente eliminado. Então isso é algo que está na última moda, digamos assim, para estudo de tratamento, e já tem aí vários tratamentos sendo testados, já tem empresas fazendo o equipamento e tal, e a gente tem trabalhado um pouco nessa área. É isso, gente. Então, obrigado pela atenção. Espero que tenha sido ilustrativo, né? E um monte de curiosidades que tenham sido novidades para vocês. Obrigado, gente.